Essa atividade que a gente vai fazer, ela vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, tá? Então, assim, eu não trouxe um diapositivo. Não vai ter uma aula? Não. A gente vai fazer uma discussão em cima de um material que eu quero que vocês busquem, tá? Quem estiver acompanhando, pode jogar no Google, abrir uma aba no Google, ou jogar mesmo em qualquer site de busca, vai jogar Segurança do Paciente, Atenção Primária à Saúde, Teoria e Prática do Hospital Moinhos de Vento. Então, o que trata esse material, né? Qual é o ponto forte desse material, que é o que a gente vai trabalhar? Eu vou trazer umas discussões em cima disso, que é isso aqui, ó. Então, a gente vai trazer os pontos, e aí só buscar, vocês podem buscar, e aí vocês vão ficar com o material com vocês, que é o material que eu estou utilizando dessa apresentação para essa discussão. Ixi, eu estou tentando passar aqui. Agora foi. Tá, então aqui tem a referência cartolográfica do material que a gente vai utilizar. Eu não sei se todos conseguem ver. O chat não está desabilitado, então se vocês quiserem comentar alguma coisa no chat, fique à vontade, tá bom? Porque a ideia é vocês acompanharem também a discussão, tá? Então, esse material é um material muito legal, ele é muito didático, ele está bem organizado, e ele é voltado para a atenção primária. O Moinhos de Vento, assim como tem 5 grandes hospitais que trabalham em segurança do paciente a nível nacional, o Moinhos dos Ventos é uma desses grandes grupos que trabalham. Tá? Tem o Albert Einstein, tem o Sírio, e aí vão entrar alguns hospitais grandes que fazem parte desse conglomerado de entidades que tem esse impacto na atenção primária, e não somente na atenção primária, secundária e terciária também. Tudo começou a nível hospitalar, na verdade começou a nível de unidade de terapia intensiva, foi ampliado para a enfermaria, e depois a gente vai chegando nos ambulatórios e repercutindo em toda a rede, não somente no serviço assistencial. Então, esse material vai ser um material de norte, é o que a gente vai utilizar para as nossas discussões. Tá? Então, vocês vão ver que vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados de acompanhar de aula, que vai ter o slidezinho, não vai ser o slide, vão ser as páginas. Tá? Então, vamos começar pelo básico, né? O que é segurança do paciente? Para que a gente precisa discutir isso? Segurança do paciente não é a mesma coisa que erro de profissional da saúde ou erro médico, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu sou médico, na minha formação base é da medicina, mas na minha área de atuação, que eu atuo no Hospital Jean-Bittar, no núcleo de qualidade e segurança do paciente, a gente tem alguns pontos lá de discussão que envolve desde a hotelaria até mesmo a portaria, por exemplo. Tá? Então, não é restrito apenas aos profissionais da saúde. Então, quando a gente vai falar sobre segurança do paciente, a gente não tem que se ater a erro médico ou a erro de profissional de saúde ou qualquer coisa disso. A segurança do paciente, ela é intimamente ligada à gestão de qualidade. Então, quando a gente fala de gestão de qualidade, a gente vai traçar aí vários elementos a serem discutidos. Eu estou com uma dúvida aqui agora. Quando eu aproximo aqui, no texto aproximo para vocês também? Aproximo para todo mundo, será? Ou só aproxima para mim? Vocês veem tela cheia. Bate-papo. Deixa eu checar aqui. Sim, aproxima para todos. Ótimo, legal. Obrigado, gente. Também é bom vocês interagirem, porque às vezes eu me sinto muito sozinho aqui, né? Eu não sou muito blogueiro, tá? Então, quando a gente vai falar de segurança do paciente e gestão de qualidade, a gente vai falar dos dois imbricados. Então, quando eu estou falando de segurança, eu falo também de oferecer um serviço de qualidade. Então, quando começou tudo isso? Então, a partir dos anos 2000, no início dos anos 2000, a gente começou a falar sobre danos causados pela saúde diretamente aos pacientes. Então, desde o fato que a gente tem elementos de danos causados por erros de medicamento, paciente que cai, ou erros de diagnóstico, ou alimentação inadequada, ou erros na alimentação, todos esses elementos aí estão envolvidos no dano que a assistência causa aos pacientes. E a partir desses momentos, da análise desses eventos, a gente começa a repensar o que a gente está fazendo.
Então, existe uma associação, que é a International Health Institute. Eles são uma associação internacional e eles começaram com uma iniciativa de ter a meta de erro zero. O que é isso? O que é o erro zero? O erro zero é quando a gente tem o mínimo possível de dano causado pelo profissional de saúde aos pacientes. E aí a gente começa a falar sobre uma coisa. A gente começa a falar sobre entregar serviço de qualidade com maior segurança. Eu posso entregar um serviço de qualidade, mas que de vez em quando ele vai falhar. Isso é normal. O erro, a falha, ela acontece. Então a gente vai precisar repensar os nossos erros e entender os nossos erros. Errar é humano. O fato de você errar algo não quer dizer que isso vai tornar você pior ou melhor. Não. Mas o erro precisa te ensinar algo. Você precisa, junto do erro, interpretar e ter elementos ali para não errar novamente. Aprender com ele para o erro não acontecer de novo. E isso atravessa a gestão de qualidade e a segurança do paciente. E aí, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a história de algumas instituições do nosso país. Todo mundo aqui já ouviu falar que o Hospital X é um hospital excelente. Por exemplo, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, são referências. Eles são referências porque eles investem em gestão de qualidade e em segurança do paciente. Ou seja, tem uma famosa frase, né, principalmente do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein, que é: ninguém morre no Einstein. Você morreu no Einstein porque era para você morrer. Tá? Por quê? O nível de qualidade e de segurança que é oferecido é tão bom que você tem excelentes resultados. E aí eu não estou falando de excelentes médicos, excelentes enfermeiros, excelentes fisioterapeutas. Sim, o técnico em si, o profissional em si precisa ser muito bom. Mas o que é um bom profissional? Ele tem tanto soft skills quanto hard skills. Ou seja, ele tem tantas habilidades técnicas em si, quanto as habilidades de saber cooperar, trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é o segredo da gente ter uma gestão de qualidade e segurança do paciente estabelecida. E isso é o elemento principal. Então, não adianta eu ser tecnicamente o melhor cardiologista se eu não sei trabalhar em equipe. Isso já me transforma num profissional ruim. E esse é o elemento que chama a atenção quando a gente vai falar de gestão de qualidade e segurança do paciente. Principalmente a segurança do paciente. Por quê? Quando a gente vai falar de segurança, a gente vai ter que pensar que existe uma teoria chamada teoria do queijo suíço. O que é a teoria do queijo suíço? Quando acontece um dano ao paciente, até acontecer aquele dano, várias barreiras foram quebradas. Então, a gente tem que criar várias barreiras de segurança para chegar a atingir aquele paciente, aquele dano. Quando eu tenho o queijo suíço, todas essas barreiras foram quebradas e o dano aconteceu. Quando eu vejo um dano, eu tenho que repensar as minhas barreiras para poder bloquear e isso não acontecer novamente. Professor, o que são essas barreiras? Essas barreiras, um exemplo clássico. Eu vou fazer uma medicação e o meu paciente é alérgico. E aí eu coloco na minha prescrição de pirona. Quando vai para a administração da medicação, o enfermeiro pega, checa a medicação e fala, ok, passa adiante. O técnico pega a medicação e vai e faz no paciente. Ou seja, múltiplas barreiras aí que eu deveria ter para bloquear essa medicação e não gerar aquele dano. Tá? Então, isso eu estou falando na área clínica, a gente tem os danos da área cirúrgica. Quantas pessoas não tiveram narrativas de elementos não biológicos esquecidos em cavidade? Quantas pessoas não tiveram iatrogenias realizadas de forma psíquica, por exemplo, passaram uma mensagem passada de forma totalmente arrogante ou desnecessária, que criou um dano e um desconforto maior para aquele paciente? Isso também é segurança do paciente, tá? A gente fala do paciente no contexto integral dele, psíquico, físico, social, tá? E aquelas barreiras que a gente estava falando, quando o meu técnico, ele administrou a dipirona, sabe o que vai acontecer? A culpa foi do técnico. Não. A culpa foi do processo. Todo o processo foi falho. Tivemos falhas nos processos. Ou seja,
eu, na hora da minha prescrição, não me atentei que aquele paciente era alérgico. Mandei para a farmácia que dispensou. O enfermeiro, na hora de checar, também não se atentou que ele deveria verificar a alergia dos medicamentos. E o técnico deveria ter mostrado para o paciente aquele medicamento e falado, olha, eu vou fazer essa droga aqui em você. E o paciente poderia ter dito, não, eu sou alérgico. Tá? Um dos mecanismos de barreira mais simples que a gente tem para erros de administração de drogas é falar para o paciente, antes de administrar uma droga, que ele vai receber aquela droga. E isso funciona na atenção primária também. Quando eu vou realizar uma vacina, por exemplo, eu preciso saber daquele meu paciente se ele não tem nenhuma contraindicação àquela vacinação. E aí eu preciso conversar com o meu paciente sobre isso. Então, essas múltiplas barreiras é o que a gente fala de segurança do paciente. Por isso que trabalhar em equipe, que foi aquilo que a gente estava falando sobre soft skills, são extremamente importantes. Precisamos saber trabalhar em equipe. Apenas trabalhando em equipe, eu vou ter barreiras de pessoas. Tá? Quantas vezes chegaram para você e falaram, então, tá aqui essa prescrição está errada. Ou essa prescrição, esse paciente é alérgico. E você revê essa prescrição, você tem que ter humildade de, ok, eu errei, tá tudo certo, tá tudo bem. O importante é não causar dano ao meu paciente. Então, as barreiras funcionaram. Agora, se você é aquele profissional que fala, está prescrito errado, e você surta, então, esse profissional, ele não é um bom profissional. Ele não sabe aprender com os erros dele. E isso é uma falha muito grave. Tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, baseado no nosso material, depois que a gente fez essa introdução aqui. Tá? Esse material é um material muito prático. Vocês vão ver que vai chegar uma fase dele, um momento dele que eu vou mostrar, que vão ser as ferramentas para você aplicar a segurança do paciente na sua unidade. Na unidade que você está trabalhando. Eu não tenho uma boa adesão para aprender, para aderir, né, às ferramentas a nível de unidade. Eu posso utilizar no meu atendimento? Eu posso utilizar no meu consultório? Pode e deve. Tá? Tem muitas ferramentas aqui que a gente pode utilizar diretamente no consultório. Então, vocês vão ver que o material é bem prático. Tá? Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é essa lista feita através de uma revisão, né, pela associação, o grupo, na verdade, o Care Expert Working Group, que eles fizeram desculpa, gente. É uma associação de atenção primária, né, um grupo de trabalho de associação primária, não consigo traduzir direito a expressão do título da associação, e que ela tem esse elemento que ela listou esses quadros aqui, essas situações. O primeiro é o erro diagnóstico da atenção primária, varia de 26% a 57%. Quando eu estou na atenção primária, o meu forte são os diagnósticos, e não os... Pode falar? É foto? Ai, meu Deus, tem que fazer uma cara bonita. Tá? Então, os erros diagnósticos, eles variam de 26% a 57%. Lembrando que a atenção primária, ela é a porta de entrada, a principal porta de entrada que eu vou ter do meu Sistema Único de Saúde. Então, atenção primária, CAPES e urgência e emergência são os momentos onde eu preciso ter diagnósticos rápidos. Para isso, a gente precisa de protocolos, critérios. A gente precisa fechar esses elementos aí, onde esses dados eles vão estar bem amarrados para eu poder fazer diagnósticos corretos. O segundo é erro no tratamento. Esses erros no tratamento são desde instituir coisas simples, como orientação dietética. Na verdade, a orientação dietética não é tão simples assim, né? Quando a gente para realmente fazer a orientação dietética, ela é complexa e ela é densa, mas achar que ela é simples já é um erro, tá? Como prescrição de atividade física também, que tem a sua densidade, e achar que ela é simples é errado. Como, muitas vezes, o diagnóstico errado vai ter consequência de um tratamento errado. Então, varia de 7% a 37%. Tratamento medicamentoso, ou seja, a prescrição do meu medicamento para ter aquela resposta terapêutica que eu queria de 13% a 53%, né? Na verdade, 53% ou 33%, eu não consigo ler direitinho, tá? Então, a gente tem o quarto e o quinto. O quarto é, talvez, a parte mais nevrálgica que a gente pode encontrar. Essa associação, ela é uma associação norte-americana, tá? Mas isso aqui a gente pode translocar para a nossa realidade. Claro que nem sempre com total
coesão com a nossa realidade, né? A gente tem que pensar. Quarto e o quinto. O quarto é decorrente da forma de organização do serviço, ou seja, o meu serviço é fadado a dar problema. Um exemplo clássico. Em vez de eu guardar os prontuários dos meus pacientes pelo nome deles, eu guardo eles pelo número de inscrição. E aí, se o paciente perde o número de inscrição dele, eu não tenho mais como localizar aquele prontuário. Ou seja, a rastreabilidade daquele documento foi perdida. Tá? E aí, eu não tenho a continuidade do cuidado. O prontuário médico, além de ser um prontuário de registro, não um prontuário médico, né, mas o prontuário do paciente, além de ser um documento de registro, ele também é um documento de continuidade do cuidado. Ele te faz rememorar o cuidado anterior para poder trazer essa informação. E o quinto e último, que eu acho que é o pior de todos, é a comunicação interpessoal e entre os profissionais e os pacientes. Comunicação é a alma do negócio. Se comunicar é o elemento chave aí quando a gente vai falar de segurança do paciente. Seja para captar informações, seja para comunicação de equipe multidisciplinar. A equipe precisa estar coesa e unida quando vai trabalhar. Equipes desunidas são muito complicadas nesse sentido de manejo, tá? E aí, esses pontos aqui, eles são interessantes porque fazem a gente refletir. Será que na minha prática teve algum momento que aconteceu isso? Para além de ter acontecido, será que eu me dou a liberdade da minha equipe ou do paciente chegar e falar, doutor ou doutora, assim, vocês erraram? Tá? Esse aí é o elemento que eu tenho que estar refletindo sempre. Tá? Quando a gente vai falar de segurança do paciente, a gente precisa estar aberto a receber os nossos erros. Lembra que a gente colocou que os erros eles são a construção de aprendizado. Errei, aprendo com erro. Errar é humano e ok. Eu tenho que sempre estar construindo. Como eu vou lidar com esse erro? E segurança do paciente atravessa intimamente esse erro. Eu vou lidar com esse erro com um elemento básico, que é o seguinte. Toda vez que acontecer um erro, eu não tenho que encontrar culpados do erro. Eu tenho que encontrar falhas no processo. Então, quando eu tive aquela situação onde eu prescrevi errado e que a medicação foi feita e administrada errado e deu uma reação alérgica naquele meu paciente, a falha aí não foi do técnico que ministrou. A falha aí é do processo. Ou seja, todo mundo falhou, inclusive o prescritor, inclusive o corpo de enfermagem, inclusive a farmácia, inclusive o técnico de enfermagem. Porque nós sempre podemos fazer coisas para evitar os erros. Tá? Tem um conceito que eu gosto muito e que é um conceito muito bom, que é a diferenciação de erro e violação. Tá? O que é o erro e o que é uma violação? A violação ela é a vontade de cometer o erro. Então, o que é isso? Eu pego e eu tenho a intenção de roubar algo. Isso é uma violação. O que é o erro? O erro é quando acontece algo, mas eu não tive a intenção. Eu posso ter sido influenciado pela minha sobrecarga de trabalho, pelo meu estado psíquico, a ficha não estava adequada, pela situação constrangedora que eu passei. Eu posso ter sido afetado por várias coisas e aconteceu o erro ali. Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente precisa, mais uma vez, remeter aquelas barreiras contra o queijo suíço, que vão ter aqueles vazamentos de erros. Então, eu tenho que ter essa noção aí, que eu preciso pensar que, se eu não tenho intenção de errar, eu não devo ser condenado por esse erro, mas eu devo construir novas barreiras para que esse erro nunca mais aconteça. E a forma que a gente tem que construir esses erros para que nunca mais aconteça, atravessa o diálogo. Por isso que aquele ponto 5 do levantamento, que tinha até 72% do acometimento na atenção primária, é essencial, porque comunicação é a alma do negócio. Tá? E eu saber receber o meu erro é muito importante, lembrando que nós não temos culpados quando a gente vai trabalhar erros. Nós temos aprimoramento, são oportunidades de melhoria. Isso que é um erro. É uma oportunidade de melhoria. É diferente de uma violação. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não causar
o que a gente chama de segunda vítima. O que é a segunda vítima? A segunda vítima tem uma situação muito interessante que aconteceu há algum tempo, que uma técnica de enfermagem, em vez de ela fazer o concentrado de hemácias endovenoso, ela deu para a paciente comer o concentrado de hemácias. Tá? E aí todo mundo ficou, mas como? Como assim? Como é que ela deu para comer? Isso é um absurdo. Então, ela não foi treinada. E erros, mesmo que simples, provavelmente não eram o intuito dela causar qualquer dano para a paciente, jamais. Pelo menos é o que eu entendo, até onde eu sei do caso. Mas é interessante a gente pensar que provavelmente essa profissional ela foi tão escrachada que ela teve a carreira dela destruída por um erro. Ou seja, tecnicamente falando, deveria ter sido trabalhado de discutir esse erro e aprimorar. A gente não tem que partir do conceito ou da questão de apedrejamento, de caça às bruxas. Ou seja, aconteceu um dano ao paciente, eu não tenho que sair procurando culpados. Se você está trabalhando com segurança do paciente e gestão de qualidade, você tem que procurar oportunidades daquele erro nunca mais acontecer. Tá? Então, quando você vai pensar em segurança do paciente, é pensar que errar é humano, porém, esse erro só pode acontecer uma vez. Eu tenho que fazer de tudo para esse erro não acontecer novamente. É a base da segurança do paciente. Se eu tenho uma equipe bem estruturada, que dialoga bem entre si, essa construção é em conjunto. Os erros vão ser controlados. A melhor forma que a gente tem de controlar erros são protocolos. Tá? Seguir protocolos e termos protocolos baseados em fluxogramas bem estruturados é a alma do negócio. Você sabe para que situação recorrer, em que momento recorrer e para quem recorrer. É assim que a gente controla erros e danos. Tá? Então, aqui nós temos 6 tópicos. Na página 45 daquele material que eu compartilhei com vocês, que é um material muito didático, é muito legal, que tem esses 6 tópicos aí que a gente precisa focar, né, e pensar quando a gente vai falar em segurança do paciente na atenção primária, tá? Então, o primeiro é o entendimento sobre qualidade, né? Quais são as ferramentas de qualidade que eu posso utilizar na atenção primária. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas ferramentas, lembrando que essas ferramentas não é só o enfermeiro, não é só o técnico de enfermagem, não é só o agente comunitário de saúde, não é só o gestor da unidade, não é só o médico, todo mundo tem que estar empoderado dessas ferramentas. Abordagens estratégicas nacionais, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com... Isso gera falhas na atenção primária, tá? Quando eu tenho um programa muito bom a nível nacional, mas dentro daquele meu contexto local regional eu não consigo aplicar aquele programa. A gente tem muito isso com o rastreio de câncer de mama. Eu tenho um programa lindo e maravilhoso a nível nacional, mas eu tenho poucos mamógrafos. Ou seja, a minha região não tem mamógrafo. E aí é um caos para mim. Tá? E isso é um sério problema e a segurança do paciente fica quebrada aí. Tá? A mensuração de indicadores a nível da atenção primária, isso é um hábito que nós não temos. Nós não geramos indicadores a nível de atenção primária. Tá? Então, qual é que isso chama a atenção? Gostaria que a equipe de telesaúde escrevesse aqui o nome do manual. Eu vou colocar aqui para vocês. É o manual de segurança do paciente. Vocês conseguem colocar? Acho que vamos colocar. Sério? Tá ótimo. Gente, eu sou meio informal mesmo. Eu não tenho muitas formalidades de... Consegue? Então tá tudo certo. Tá ótimo. Então, eles vão colocar o nome do material. Tá? E aí vocês conseguem acompanhando junto comigo. Tem bastante texto, tem bastante imagem. É bem legal, é bem gostoso o material de ler, tá? E aí, a mensuração de indicadores. Tem uma frase muito forte na gestão que é: quem não gera indicadores não gerencia nada. Você não sabe ser gestor se você não tiver indicadores. Ou seja, você vai gastar muita energia para poucos eventos ou poucos resultados. E isso é muito ruim para a gestão. A gestão é pouca energia e muitos resultados. Tá? A gente chama isso de gráfico de Pareto, ou seja, 80 para 40. Né? Então, qual é a minha relação? Desculpa, 80 para 20, desculpa. 80 para 20. Qual é a minha relação?
eu tenho que gastar muita energia para resolver a maior parte dos meus problemas. Essa é a minha realidade, tá? Iniciativas de melhoria são pontuais, de curto prazo e não sustentadas. É um outro ponto de gravidade que a gente vê na atenção primária. Tá? Então, melhorou aqui, mas não melhorou toda a estrutura, ou não melhorou todo o fluxo, ou não teve uma melhora a nível impactante. Isso a gente vê muito na urgência e emergência. Tá? Na urgência e emergência, a gente não vê um contexto de fluxos bem estruturados, de protocolos bem estruturados, que a gente deveria ver. Tá? Nisso, em muitas unidades de pronto atendimento. Tem outras unidades que são super bem estruturadas. O Hospital Albert Einstein, ele tem uma iniciativa muito legal. Ele pega algumas unidades públicas, unidades hospitalares, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, para gerir essas unidades. E aí eles gerem essa unidade e eles conseguem alocar nessa unidade protocolos e serviços de segurança do paciente. Então, é extremamente valioso isso. O Moinhos de Vento também está fazendo isso, ele também tem esse impacto, por isso que eles geraram esse material. Principalmente porque a gente tem uma expansão da atenção primária relacionada à iniciativa privada. Então, essa relação aí é muito benéfica. Acho que o SUS pode beber muito dos ganhos dessas ferramentas aí da atenção primária, tá? Intervenções sistêmicas baseadas em evidências não são contextualizadas. Então, eu penso num projeto de melhoria, eu penso num projeto de segurança do paciente para atenção primária, e aí quando eu vou aplicar na realidade, ela não tem muito a ver com a realidade. Ou seja, em São Paulo, ela é linda, mas dentro do contexto amazônico, em Belém, eu não vou conseguir ter o mesmo impacto que eu teria em São Paulo. Tá? E isso é uma realidade da nossa atenção primária. Tá? Como eu falei para vocês, esse material ele é bem rico e ele tem uns dados muito legais. Outro ponto que é interessante, que chama atenção, é o entendimento da segurança, né? Então, eles colocam esses 3 tópicos aqui, que eu quero chamar bem a atenção, quero frisar bem, que é o que são, né? O que é a segurança quando a gente fala de atenção integral, né? Então, a melhoria da qualidade, ela tem 3 elementos aí que eu preciso tomar cuidado. Eu preciso olhar o tripé da segurança do paciente. A primeira é a subutilização. Então, é deixar de usar tratamentos e recursos comprovados adequadamente, ou seja, deixar de utilizar as evidências que eu tenho, ou seja, níveis de pesquisa com alto impacto, para melhoria da qualidade desse meu paciente. Ou seja, eu deixo de fazer coisas para encaminhar. Eu vou encaminhar o meu paciente. E isso não se faz. Você precisa se debruçar, estudar e se atualizar nos protocolos de tratamento e de diagnóstico. É muito ruim na atenção primária ter um alto nível de encaminhamentos. Tá? Então, assim, encaminhamentos a gente faz quando toda a minha capacidade de atenção primária foi suprida. E isso atravessa desde diagnóstico até tratamento. Professor, então, mas na minha unidade não tem nada, não tem estrutura nenhuma, eu não tenho nada. Como é que eu posso fazer? Como é que eu faço? Aí eu realmente vou ter que convir com você. Para tratamento, principalmente, mais avançado e rebuscado, você vai precisar encaminhar. Mas para diagnóstico, você pode utilizar a clínica como majoritária, você pode utilizar sinais e sintomas como majoritários, você pode utilizar o contexto social como majoritário, tá? E lembrando, coisas simples que devem ser feitas, como mudança de estilo de vida, a gente não está utilizando na atenção primária, a gente está querendo medicalizar todo mundo, mas a gente não está falando de mudança de estilo de vida. E aí a gente causa as iatrogenias, tá? O segundo tópico que a gente coloca é o uso excessivo, ou seja, o uso excessivo de tratamentos desnecessários. São aquelas medicações que às vezes não eram para estar sendo prescritas e eu prescrevo. Ou seja, eu suplemento coisas que não preciso suplementar, eu passo medicamentos que não eram para estar sendo intempestivamente medicamentados, prescritos, então eu vou lá e passo uma medicação que não era para estar sendo feita. Então, o uso excessivo também é um pecado. Não, eu vou passar antibiótico logo, porque já calma, fecha o diagnóstico se é viral, se é bacteriano ou não, tá bom? E o uso indevido ou erro ou engano
de tomada de decisão. Então, eles dividem os erros nesses 3 tópicos. Eles dividem a base da gestão de qualidade e segurança do paciente nesses 3 pilares. Então, o uso indevido do erro ou engano na tomada de decisão. Ou seja, eu errei uma vez, eu vou lá e aí faço um caos. Em vez de eu aprimorar o meu processo, não. Eu vou lá e continuo cometendo os mesmos erros e falhando nos mesmos processos. Então, esses 3 pilares aí, eles são extremamente necessários quando a gente vai pensar na segurança do paciente, tá? E aí, o material, se vocês quiserem, eu já coloco bem aqui, olha aqui, eu acho que aqui tem o título dele. Tá aqui, ó. Conseguiu? Não? Conseguiu? Porque senão eu coloco aqui. O nome do material é Segurança do Paciente na Atenção Primária, Práticas, Teorias e Práticas, Moinhos de Vento. É só jogar assim. E aí PDF. Conseguiu? É porque aqui no chat não apareceu. Tranquilo, tá tudo certo. Ah, tá no chat? Então eu que não tô... Desculpa, gente, sou eu. Eu que sou... Eu sou meio amarrado. Olha, já tá. Manual de Segurança do Paciente. Teoria e Prática. Tá? Bom, outro ponto que é interessante, que a gente vai bater aqui, deixa eu aproximar essa parte do texto que é o... Então, como é que eu faço para ter um ambiente, um contexto, né, um modelo conceitual para poder ter uma organização baseada na continuidade do aprendizado, numa construção constante, né? Ou seja, qual é o raciocínio que eu tenho que ter? Errei, ninguém vai ser condenado. Vamos aprender com o erro. O que aconteceu? O que poderia ter sido feito para melhorar? Eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito aquilo. Eu poderia ter feito aquilo outro. Ótimo. Vamos à prática? Vamos melhorar? Vamos. Vamos fazer com que aquele erro nunca mais aconteça. Como é que eu crio um ambiente para isso? Então, eu tenho que, primeira coisa, ter um ambiente favorável e baseado no suporte no aprendizado. Eu tenho ali a minha equipe é composta por 7 pessoas. Aquelas 7 pessoas, elas têm que se sentir seguras que aconteceu alguma coisa, elas vão poder recorrer ao restante da equipe para troca de experiências, de informação. Tá bom? E que o que ela trouxe não vai ser julgado de, enfim, quem é o dono do saber sou eu e você não sabe nada. Não. O raciocínio aí é ter uma troca produtiva, é ter uma energia onde você chegue com o outro que errou e tenha entrada com ele de falar, então, aconteceu isso, isso e isso. Acho que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar, tá? Nós somos dotados de um julgamento muito intenso. E isso a gente consegue ver bastante nas redes sociais, né? Essa questão de julgar muito as pessoas e tomar atitudes e posturas sem mesmo dar direito de defesa daquela pessoa. Isso é muito sério quando a gente vai falar sobre erro e violação, e crescimento e aprendizado. O erro, ele pode acontecer, mas ele é uma oportunidade de crescimento. Eu achei muito interessante algumas situações de pessoas que têm, enfim, a internet é uma memória, né? Então a gente arquiva coisas na internet para sempre. E pessoas famosas que fizeram comentários misóginos, racistas, ou N comentários na sua rede há muitos anos, e alguém resgata esse comentário. E essa pessoa, então, ela é condenada hoje por uma opinião que foi feita antes. Esse ambiente não é um ambiente saudável. Por quê? Nós vivemos num contexto social em que as pessoas mudam. E graças a Deus elas mudam. Então, a construção do aprendizado é a segurança do paciente. Se você mantém as mesmas opiniões que você tinha com 16 anos, provavelmente você ainda é imaturo. Ou você é anárquico. Então, a gente precisa pensar que ninguém deve ser condenado por erros. E que o aprendizado ele é uma construção. Tá? Essa é a primeira parte da segurança do paciente. Eu errei numa prescrição, errei. Mas eu tenho um ambiente saudável o suficiente para o meu técnico de enfermagem chegar para mim como médico e falar: doutor, tem um erro aqui nessa prescrição. Eu acho que isso eu poderia rever. Ou eu acho que essa dose está errada. Isso é barreira
para não acontecer o dano ao paciente. Lembra do queijo suíço? Isso é a teoria básica da segurança do paciente. Tá? Segundo pilar para a gente ter um ambiente de segurança é processos e práticas de aprendizado concretos. Ou seja, experimentação, coleta de dados, análise. Eu não posso simplesmente chegar no meu ambiente e falar, então, quem é incompetente aqui é o técnico de enfermagem ou quem é incompetente aqui é o médico. Porque o raio sempre vai cair na cabeça de alguém. Sempre alguém vai ser incompetente. Só que não é essa a realidade. Os processos estão mal feitos. Você precisa que os processos sejam ajustados. Existe, sim, falha das pessoas. Existe. Existe ignorância daquela pessoa. Ele falhou porque ele não sabia sobre tal coisa. Tudo bem, mas é uma construção. É mais fácil você construir aquela pessoa junto dela do que você simplesmente eliminar aquela pessoa, desistir dela e tentar outra pessoa. A construção, ela é necessária, pelo menos para os processos. Então, entender que aquele processo, um exemplo clássico disso, eu fechei um diagnóstico de hanseníase, tá? E eu falei foi passado, na minha unidade, que ficou acordado pelo processo é que quem faria a notificação e a instrução quanto à ingesta supervisionada de medicamento seria a minha colega enfermeira. Eu fechei o diagnóstico e encaminhei para ela. E aí ela fez todos esses procedimentos. Só que eu mudei de unidade, eu fui para uma outra unidade. E o procedimento nessa unidade é que quem vai fazer a orientação e a notificação vai ser o próprio médico. Ok. Só que quando eu cheguei nessa unidade, eu comecei a encaminhar todos os pacientes que tinham diagnóstico de hanseníase para a enfermeira. Só que aí começaram a falar, gente, ele é muito burro, porque ele não sabe nem fazer uma orientação, ele não sabe nem fazer uma notificação. Como é que pode isso? É um incompetente. Ou seja, será que sou eu que não sei fazer ou que o processo que foi mudado? Então, mesmo que eu não saiba fazer, é o momento de você pegar e tirar algum momento do seu dia ou do seu horário e falar, então, vamos conversar aqui sobre isso? A gente vai fazer isso, isso e isso. Você vai fazer isso, isso e isso. Tudo bem? Tudo certo? Todo mundo merece treinamento. Treinamento é segurança direta para o paciente e evitar erros e danos. Tá? E o terceiro tópico que é interessante é o comportamento de liderança, que fornece esse reforço, né? Ou seja, eu tenho um líder forte ali e esse líder ele consegue deixar um ambiente produtivo, um ambiente profícuo, tá? Então, esse líder ele pode ser o técnico de enfermagem, ele pode ser o enfermeiro, ele pode ser o médico, ele pode ser o agente administrativo, qualquer pessoa, basta ter o perfil de liderança. E essa pessoa tem essa vontade de querer falar, gente, vamos unir forças para fazer um ambiente legal? Um ambiente seguro, onde a gente consiga trocar informação e falar, eu cometi esse erro e nós vamos aprender juntos com ele, tá? E esse é o ponto-chave aí, quando a gente vai falar de segurança do paciente, tá? Acho que a gente conseguiu bater bastante aí nos conceitos, né? Vamos focar agora nas ferramentas. Então, na prática, o que a gente faz? Eu já falei alguns exemplos para vocês, trouxe alguns exemplos para vocês, de prática e do que a gente pode trazer da rotina. Mas vamos falar de alguns instrumentos que a gente pode utilizar na segurança, né, na rotina. Então, como eu falei para vocês, esse manual ele é excelente, ele é maravilhoso, porque ele é muito didático. Então, vocês verificando nele, vocês vão ter muitas informações interessantíssimas. Uma delas, por exemplo, é a estruturação de processos. Tá? Então, você coloca aqui os processos, as causas e as soluções. Isso aqui não pode ser feito por apenas um profissional. O ideal é que essa equipe se reúna para fazer essa construção de processos aí. Tá? Então, aqui eles dão vários exemplos de processos. E aí, a gente pode falar, eu vou passar só mais um pouquinho para a gente bater lá na parte que eu quero. Então, a gente vai falar agora das ferramentas em específicos, tá? As ferramentas... Ixi, eu acho que eu já pulei as ferramentas. Eu pulei as ferramentas, porque esse material também ele não é muito grandão. Isso que é bom também, tá? Deixa eu voltar aqui nas ferramentas. É que eu não enxergo direito aqui, sabia? Ele fica muito bichichito. Eu vou deixar
agora, como é que eu faço para ficar a tela cheia só da minha... Porque agora tá só a minha carinha aqui, eu quero deixar... Eu queria deixar o manual mais abertão aqui. Eu não consigo ver, eu queria deixar o slide abertão. Tá. Eu vou me guiar então pelas facetas dos capítulos em si, tá bom? Apesar que eu preciso, porque eu queria falar exatamente das ferramentas do manual em si. Porque a gente tem muitas ferramentas da qualidade. Tá? Então, vamos lá para o início. Vou aproveitar para beber uma água. Então, tendo esses conceitos básicos, essas ideias básicas de como a gente pode estruturar e pensar a atenção primária, a gente começa já a pensar nas ferramentas em si. Já estou 43 minutos falando direto, não quero dar uma pausazinha para minha voz. Tá? Mas é porque eu tinha idealizado a gente passar mesmo 50 minutos no máximo. Então vão ser os 50 minutos no máximo, depois a gente vai abrir para a gente tirar dúvidas ou trocar informações. Tá bom? O manual, ele tem o índice, que é isso aqui que eu quero discutir com vocês, bem rapidinho. Então, no capítulo 1, a gente vai ter segurança do paciente, tá? Os desafios da segurança do paciente na atenção primária, ou seja, são aqueles tópicos ali que eu falei dos erros mais comuns, as necessidades e possibilidades, que é aquele elemento que eu falei do contexto, porque como a atenção primária ela é centralizada na Secretaria de Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde e no Ministério da Saúde, muitas vezes essas dissonâncias aí são bem complicadas. Então, a gente tem o planejamento e organização, que é isso que a gente vai falar agora, as ferramentas de segurança do paciente, que são muito legais, e assim, não tem forma de aprender, somente aplicando, tá? A educação dos profissionais de saúde foi aquilo que a gente falou um pouquinho sobre o ambiente seguro, para a gente poder ter esse crescimento contínuo. O papel do gestor na segurança do paciente, e aí ele é bem específico e próprio, a transversalidade da segurança do paciente e a integração das práticas de segurança do paciente nos macro e microprocessos. Então, nós vamos falar agora sobre o capítulo 9, o 143, que agora eu já sei como é que eu vou direto lá para a página. Tá? Então, o que a gente tem aqui? O que esse manual trouxe de ferramentas que são legais e que a gente pode introduzir na nossa prática e na nossa rotina? Os seus microprocessos. Quais são os microprocessos? Os microprocessos que nós temos, basicamente, são, por exemplo, me identificar para o paciente, coletar as informações necessárias que vão mudar a minha terapêutica ou não, a minha anamnese completa. Esses são os microprocessos. Deixa eu chegar aqui na foto que eu quero, no gráficozinho que eu quero. Tá? E quais são os macroprocessos? Os macroprocessos são atendimento médico, atendimento da enfermagem, atendimento da fisioterapia, e dentro desses macroprocessos eu tenho as interações dos processos, ou seja, quando é que eu mando para o enfermeiro, quando é que o enfermeiro manda para o médico, quando é que o médico manda para o especialista, tá? E essas recomendações, tá? E como é que a gente pensa nos processos, nessas interações de processos e como elas vão lidar. Isso aí também gera o cuidado no paciente, ou seja, no meu microprocesso, como médico atendendo o paciente, eu tenho que pensar que eu tenho que ter ferramentas que vão prevenir os erros e falhas. Ferramentas básicas e clássicas. Protocolo. Fichas pré-estruturadas. Cartilhas que já vão orientar o paciente mais ou menos as orientações gerais. Isso ajuda muito a gente a padronizar e otimizar o atendimento. Tá? Macroprocessos.
com interações de processos. Então, por exemplo, o macroprocesso que eu tenho, o tratamento da hanseníase. Tá? O tratamento da hanseníase eu tenho diagnóstico, liberação supervisionada da medicação, dispensação da medicação, acompanhamento desse paciente e a alta dele. Então, esse é o macroprocesso. Os microprocessos, essa é a jornada do paciente que a gente fala, a jornada do cliente. Nós temos duas coisas. A gente tem a jornada do paciente ou do cliente. Então, esse paciente, quando ele entrou na unidade, para onde ele vai? Para onde ele senta? O que ele tem que fazer? Como é que ele tem que ficar? Quem vai atendê-lo? Quem vai fazer a ficha inicial? Isso aí. E nessa jornada a gente coloca várias barreiras de segurança. Ou seja, eu não quero que o meu paciente caia. A gente tem as metas, né? As metas da Organização Mundial da Saúde, e essas metas se aplicam também à atenção primária, tá bom? Tá certo, por exemplo, cirurgia segura não entra, mas como a gente faz procedimentos, pequenos procedimentos, eles cabem aí a cirurgia segura, o protocolo de cirurgia segura, tá? Então, esse macroprocesso aí, eu posso ver eles de dois ângulos. Eu posso fazer um mapeamento do processo, ou seja, as etapas que cada um tem que fazer com o profissional, e a jornada do paciente. Aonde esse paciente vai e por quem ele vai passar durante todo esse processo. E aí você tem que ver aí qual que cabe melhor no seu manejo e na estruturação. Eu posso fazer os dois? Pode, você pode fazer os dois, não tem problema, tá? Então, bora falar um pouquinho sobre a gestão. A estrutura, né, a gestão da estrutura física, isso aqui no material tá muito legal e bem didático, tá bom? Então, eu tenho tanto a acessibilidade, eu vou ter também o cuidado com a queda, ou seja, meu paciente com riscos de queda, idosos, crianças, lembrando que unidade de saúde com 2 andares que tem escada, é proscrito, o ideal é que não tenha escada, tá? A gente tem um risco elevado aí de queda desses pacientes em escadas. Quanto aos equipamentos, então eu tenho que padronizar os equipamentos, ou seja, o meu esfigmomanômetro, tem o eletrônico e tem o de manguito. Toda vez que o meu paciente vier, ele tem que ser verificado no mesmo material. Ele tem que estar calibrado, ele tem que estar sempre com a manutenção em dia, tá? Eu tenho que ter esses cuidados aí. E isso é impacto direto na segurança do paciente. Tá? E aí você vai ter a lista da definição de fluxos, da manutenção e tudo mais, tá? Os insumos. Essa parte dos insumos é a parte mais complicada. Então eu tenho que ter um controle da dispensação dos meus insumos. Sejam eles insumos de uso único, insumos de uso contínuo ou reutilizáveis e insumos do paciente. Medicamentos, lancetas, fitinha, insulina, seringa, enfim. Esses insumos você tem que ter um controle muito grande, partindo desde que armazenamento até mesmo evitar a descentralização desses materiais. Porque quando você descentraliza, você perde o controle ali da dispensação e de vencimento e de todos os dados que precisam ser feitos. E esse fluxo aí, ele precisa ser sempre documentado, tá bom? A formação do profissional. Sempre fazer formação continuada. Lembrar que nós não somos estáticos. A área da saúde, aliás, eu acho que nenhuma área do conhecimento é estática, tá? Conhecimento é gerado o tempo todo. Então, você precisa estar se reciclando. Então, tanto investir na qualificação, quanto também o fortalecimento de programas de formações especializadas. Então, eu estou desatualizado, eu não me sinto seguro, por exemplo, em atender um paciente que faz insulina. Faz um curso, compra um livro, lê o material, tá? Eu não consigo estudar sozinho. Junta a equipe e fala, gente, bora estudar junto um tema legal aqui. E vamos se atualizar junto, tá? Então, a formação profissional, ela precisa ser feita em conjunto. Um exemplo muito legal é sobre a acessibilidade de pacientes surdo-mudos, né? Surdos, na verdade, no contexto da atenção primária. E estudo de Libras. Algumas unidades de saúde estão recebendo professores de Libras para fazer essa inserção na equipe. E isso é extremamente legal. Acessibilidade fantástica. Então, a gente precisa trabalhar essa educação continuada, tá? Os treinamentos e capacitações, tá? De habilidades e competências, ou seja, tá errado, né? Capacitação de habilidades. Porque competências, isso aí é um erro conceitual, tá? Competências são habilidades, conhecimento e atitudes dentro delas. Quando você bota habilidades e competências, está errado. Tá? A habilidade está dentro de competências. Porque, na verdade,
um autor da área da saúde foi escrevendo errado e depois um monte de gente foi escrevendo errado também. Mas é um conceito errado, tá? É a minha linha de pesquisa dentro da educação médica. Tá? Então, implementação da educação e da capacitação, ou seja, aquele meu técnico, ele precisa ser melhor treinado quanto à acessibilidade de cadeira de rodas. Então, a gente precisa trabalhar esses elementos aí. Tá? Eu já estou na reta final. Eu vou já terminar aqui. Pacientes e familiares de comunidade. O engajamento. Tá? Eu preciso trazer o meu paciente para ele entender o contexto dele. Eu preciso, antes de eu prescrever qualquer medicamento, eu falar, tem esse remédio aqui. O senhor já usou alguma vez? Tem esse remédio aqui. Eu posso lhe entregar esse comprimido? Você já teve alergia a algum remédio, algum medicamento? Tá? A participação do paciente no processo de barreira é extremamente importante. Tá? E processos e práticas assistenciais. Então, o que são isso? É o gerenciamento de riscos. Quando eu mapeio o meu processo, quando eu sei cada etapa que vai acontecer, eu consigo pensar, aqui pode ter uma falha, aqui pode ter outra falha, aqui pode ter uma falha, aqui pode ter outra falha. Então, durante o meu atendimento, eu posso ter falhas nesses vários pontos aqui. Como é que eu faço para melhorar isso? Como é que eu crio mecanismos para que essas falhas não aconteçam? Tá? Tem mais um. Aqui, esse é bem grande, na verdade, né? A comunicação é a última e extremamente importante tópico. Tem outros tópicos que eles vão colocar também no manual, mas é interessante a leitura de vocês. Esse material vai estar disponível em PDF. Mônica, você pode entrar no Google agora, você abre o seu Google e você coloca o título: Manual de Segurança do Paciente, Atenção Primária e Saúde, Teoria e Prática PDF. É o primeiro link que aparecer, você clica nele, abre e vai estar pronto o material para você, tá? Então é só você buscar mesmo, fica tranquilinho que você tem acesso a ele, tá? Comunicação, como eu falei, a comunicação ela é a alma do negócio. Você precisa ter uma comunicação aberta entre profissionais e entre profissional e paciente. Essa comunicação, ela faz muita diferença quando a gente vai falar de segurança do paciente. Porque você vai ter múltiplas barreiras e essas barreiras vão ter sempre o foco do cuidado, né, da segurança. A transição do cuidado, ela é um elemento extremamente importante. Lembra que eu falei que, então, eu encaminhava para a minha enfermeira fazer tal coisa? Isso é uma transição do cuidado. A gente precisa padronizar as transições de cuidado. É preencher ali a ficha de referência e contra-referência, é realmente ter informações completas no prontuário. O prontuário é uma das principais ferramentas que a gente tem para a continuidade da transição do cuidado. Tá? Identificação correta do paciente está dentro das metas da OMS, né? Lembrando que pacientes trans, a gente vai utilizar sempre o nome social. Eu tenho um paciente que é trans, eu posso botar o nome social e o nome civil no prontuário? Não. Você põe apenas o nome social. O único documento que vai ter o nome civil da pessoa vai ser a identidade dela. Tá? O Tribunal Internacional de Direitos Humanos teve um julgado no final do ano passado, sobre isso. Tá? Colocar os dois nomes é considerado infringir a identidade de uma pessoa. É a mesma coisa você chamar uma pessoa do nome que ela não é, isso é também infringir a identidade dela, tá? E às vezes utilizar apelidos que a pessoa gosta. Meu nome é Caio, mas eu gosto de ser chamado de Caco. Coloque lá, Caco, tá? Isso gera uma aproximação do atendimento com o paciente, tá? Tem paciente minha, eu faço muita parte do atendimento ao idoso, né? E aí tem paciente minha que fala, eu não gosto de ser chamado de senhora. E tá ótimo, chamo pelo nome, tá? Higienização das mãos, lembrando que a higienização das mãos ela vem sempre antes e depois do contato com qualquer paciente, assim também como antes e depois de procedimentos, tá? Então aqui tem a lista dos manejos, das indicações, da higienização das mãos. Acesso à gestão, né? A prática baseada em evidências, ou seja, tudo que você vai prescrever e indicar tem que ter na literatura, tem que ter uma base. Não é simplesmente o que você está achando ou, porque eu aprendi assim. Pode ser que você já tenha ficado defasado aí nesse sentido, tá? Gestão de medicamentos, sempre cuidar com os medicamentos. Principalmente quando eu falo de antibiótico. Desde o descarte até mesmo a liberação desses antibióticos para os pacientes. Eu tenho que tomar muito cuidado, tá bom? Lembrando que o antibiótico no meio ambiente ele é extremamente tóxico, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas aí a gente vai falar sobre essas partes relacionadas ao paciente.
E o fortalecimento da cultura do paciente, que aí você vai ter várias sugestões aqui, tá? De como fortalecer a cultura do paciente. O que eu mais gosto é identificar possíveis incidentes relacionados à segurança do paciente. Isso aqui é tão difícil, mas é extremamente importante. A gente tentar se antever aos incidentes, se antever aos eventos. Esse elemento que é o mais importante, que a gente tem que sempre pensar nisso, tá? Gente, eu tinha planejado falar 50 minutos, falei 57 minutos, acho que eu também um pouquinho, porque eu me embananei aqui com a ferramenta, eu sou meio old school, mas o que eu tinha para falar é muito isso, segurança do paciente, gestão de qualidade, principalmente na atenção primária, é muito denso, é muita coisa, por isso que eu decidi trazer um material para leitura. E grifar nesse material para leitura elementos importantes para vocês, para a gente poder ler juntos e discutir juntos, tá?